Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana, estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. É preciso, que a gente venha falar a palavra, não porque as pessoas vão ouvir, porque hoje em dia, para as pessoas escutar a palavra de Deus é terrível, Então as pessoas não querem aceitar porque as pessoas não querem aceitar porque não é aquilo que elas desejam ouvir, na verdade. Porque elas têm já Deus que eles criaram na mente deles. Então eles já têm Deus na mente deles, que eles não querem que saia esse tipo de Deus, Mas na verdade o verdadeiro Deus que salva, que nos protege, que criou os céus e a terra e nos criou também, ele é totalmente diferente do que as pessoas pensam hoje em dia, Então, por mais que as pessoas não queiram aceitar, Deus é dessa maneira que a gente está falando aqui do blog da sua igreja, Então, existe uma infinidade de pessoas, que pensam Deus de várias maneiras, enfim, um monte de pessoas pensam Deus totalmente diferente. Uma delas, uma de tantas, algumas pessoas pensam assim, que pode tratar Deus de qualquer maneira, Inclusive fazer trocas. Deus, se você fizer isso pra mim, eu vou te dar isso. É diferente de você fazer um voto com Deus. Você vai fazer um voto com Deus, você vai tipo assim, você tá obedecendo a Deus, você está sendo realmente filho de Deus, você está andando no caminho dele, e você quer dar um voto para ele, um presente para ele. E aí, claro que Deus ele vai aceitar, Por isso que ele pede os dízimos, para mostrar que os verdadeiros fiéis a ele, Não adianta você querer dar o dízimo e querer, desobedecer, não adianta nada. Eu estou falando sobre aqueles que são realmente filhos. Então, voltando ao assunto, as pessoas que mentem, têm vícios, não tem Deus de maneira nenhuma na vida delas, Mas adoram imagens, ou não, Ou vive no mundo fazendo o que quer, mentindo, enfim. Só que essas pessoas, elas também acreditam que Deus possa salvar elas dessa maneira que elas estão. Então elas acham assim que dessa maneira que elas estão, elas vão estar salvas. E aí no decorrer da vida delas, quando acontece alguma coisa de ruim, eu observei uma história assim, que uma moça, aconteceu que um dos filhos dela ficou assim, doente, e aí ela disse que ia fazer uma troca com Deus. Ela ia pegar um vício que ela tinha na vida dela, ia parar com aquele vício para poder Deus curar um dos filhos dela, Só que assim, a pessoa não tem fé nenhuma em Deus, a pessoa não teme a Deus, não faz as vontades de Deus, mas quer propor um negócio com Deus. Então existem várias pessoas assim hoje em dia. Então as pessoas hoje em dia, elas dobram o joelho, elas colocam e dizem que Deus está acima de tudo na vida delas, mas na verdade não está. Deus está embaixo do chinelo delas, para elas, Elas podem fazer o que quer, e aí a pessoa foi e falou o seguinte, que ela vai fazer essa troca com Deus e tem fé, Então vamos ver o que Deus acha, sobre essas coisas. Acredito que você já deve ter visto ou já presenciou também algum tipo assim, meio parecido, que não é difícil, Já presenciei várias coisas, promessas que as pessoas fazem a santos, promessas para Deus, enfim. Então, em Isaías 55, versículo 8, diz assim: pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não são os meus, diz o Senhor. Então ele diz aqui, que não adianta você querer, além de você não fazer aquilo que ele quer, tá totalmente fora do caminho, totalmente longe dele, não tem como você nessa posição querer colocar uma proposta para Deus assim, ou colocar um Deus, como se fosse colocar Deus na parede, não, vou fazer uma troca com Deus, se ele fizer isso para mim, eu paro com esse vício.
Só que a pessoa para com o vício e continua mentindo, continua às vezes fazendo coisas que não convém. Então é tipo uma coisa assim sem sentido, tanto para Deus, né, e tanto para quem vê, não sei. Só que assim, por as pessoas não entenderem a maneira de Deus agir, acontece realmente, é uma coisa super natural no mundo hoje em dia isso. Existem gays que dizem que para eles Deus aceita eles ser daquele jeito, que Deus abençoa um casamento gay. Mas é culpa dessas pessoas? Ou é culpa de pastores que não ensinam? Ou até mesmo as pessoas pode até ter um pouco de culpa nisso, porque elas não buscam o aprendizado e conhecer o Deus que elas dizem em acreditar, né? E diz assim também, gente, como que Deus, a gente sabe que Deus ele é dono de tudo, dono do ouro, da prata, de tudo, né? Ele criou tudo. Então, como que eu vou presentear Deus com uma coisa? Porque ele diz assim, olha só, como que eu vou fazer com que Deus aceite um voto, né, meu, se ele diz assim, eis o que diz o Senhor, o céu é o meu trono, lá em Isaías 66, eis o que diz o Senhor, o céu é o meu trono, que casa podereis construir-me? Ele pergunta, né? Então, que casa alguém pode fazer para mim morar, né? Que lugar podereis indicar-me para moradia? Fui eu que fiz o universo e tudo me pertence, declara o Senhor. E o angustiado que atrai os meus olhares, ele diz, a pessoa aflita, a pessoa angustiada que para ele atrai o olhar dele, né? O coração contrito que teme minhas palavras. Então ele diz aqui que as pessoas que o olhar dele chama a atenção, as pessoas que são aquelas pessoas sofridas, aquelas pessoas que temem a palavra dele. Então é esse tipo de pessoa que faz com que, é como um imã, se você pegar uma moeda e soltar, a moeda imediatamente ela vai direto pro imã, porque é tipo atrai, né? Então a mesma coisa são o olhar de Deus. Imagina, o mundo é gigante, mas Deus é mais gigante ainda, não em tamanho, porque eu nunca vi Deus, né? Então não posso nem dizer que tamanho que ele é, mas a questão de força, de poder, né? Imagina ele que criou esse universo gigantesco, né? A gente dentro de uma casa se acha pequeno, imagina lá fora, né? Imagina o universo. Então a gente não pode nem imaginar o tamanho que é o poder de Deus. Então, como que a gente, pecador, a gente se torna até ganancioso, né? A gente chega para Deus, a gente não tá temendo Ele, a gente não tá fazendo a vontade de Deus, mente tudo e propõe para Deus abrir mão de um dos pecados. Ó Deus, se você quiser curar o meu filho, eu abro mão desse pecado aqui. Só que os outros pecados continuam, a pessoa não tá nem aí para Deus, e só porque precisou ali. Então é como se a pessoa estivesse pegando um copo descartável, beber um pouco de água e jogar no lixo. É como se a pessoa estivesse fazendo de Deus aquele copo descartável, sendo que Deus é uma coisa descartável, só serve para fazer milagres e depois a pessoa joga fora e vai curtir a vida. Então, só que Deus não é assim. Olha só o tamanho dele aqui. E tudo me pertence, declara o Senhor. O angustiado que atrai os meus é o angustiado que atrai os meus olhares, o coração contrito que teme minha palavra. Imola-se um boi e mata-se um homem, sacrifica-se uma ovelha e parte-se a nuca de um cão, apresenta-se uma oblação e derrama-se sangue de porco, queima-se incenso e veneram-se ídolos. Essa parte aqui combina também com essa mesma pessoa que, além dessa pessoa ter falado isso, a pessoa ainda pegou assim um animal, disse que esse animal seria usado, né, como se fosse. Essa pessoa disse que não era uma simpatia, né, mas esse animal poderia curar um pouco esse problema do filho dessa pessoa. Então a pessoa ela acredita, né, em uma coisa que pode fazer tipo um milagre, tipo uma simpatia, vamos supor assim dizer, né? Ela diz que não, mas pelo modo que falou parece um pouco, né?
a pessoa pega essa oferenda, né, tipo essa simpatia, mistura com querer dar um trocado para Deus, uma troca ali. Então, juntando isso, dá nisso, né? Então Deus ele fala assim: imola-se um boi e mata-se o homem, sacrifica-se uma ovelha e parte-se a nuca de um cão, apresenta-se uma oblação e derrama-se o sangue de porco, queima-se incenso e veneram-se ídolos. Tal como essa gente adere às suas práticas e apreciam seus atos abomináveis. Então as pessoas, elas pegam os atos que elas fazem macumbas, elas fazem simpatias, elas mentem, elas vivem de qualquer maneira, não está se importando com o que Deus acha do jeito que ela está vivendo, não está nem aí para Deus, nem para os mandamentos dele, mas quer fazer uma troca desse jeito para Deus. Ó, eu tenho 10 pecados, eu vou pegar metade de um e abrir mão dessa metade se você fizer isso para mim. Peraí, Deus ele não é demônio, ele não é um centro de macumba que você vai lá dentro, negocia com o demônio, dá um perfume, uma rosa, uma bebida, uma comida para poder aceitar, para poder curar aquela coisa, porque é o demônio que faz isso, né? Deus ele cura. Ele não precisa você pagar ele e fazer troca. É somente obedecer à vontade dele e ter fé, porque ele vai fazer. Ele diz: venha beber da água de graça. Não precisa a pessoa querer ser esperta com Deus, porque Deus ele sabe antes mesmo da pessoa querer passar a perna nele, né? Então quem que pode mentir para Deus? Quem que pode mostrar um lugar para Deus morar, né? Aí diz aqui também: tal como essa gente adere às suas práticas e aprecia seus atos abomináveis. Então você vê que o ser humano, ele brinca muito com Deus, né? Ele não conhece Deus, o ser humano. Ele não quer ter interesse em conhecer Deus. E não tem a mínima ideia com quem a pessoa... Sabe, Deus ele é o ser mais poderoso do universo, né? Abaixo dele tem os anjos, depois tem os demônios e por fim vem a gente, assim, né? Questão de poder espiritual, né? A gente tem a nossa fé em Deus, nosso espírito e tudo. Mas se a gente colocar temor a Deus, buscar a Deus, a gente consegue a salvação, consegue Deus na nossa vida. Não precisa a gente querer barganhar Deus. Então, gente, a gente não precisa bancar uma pessoa, um desperto com Deus. As pessoas, elas querem ser espertas, elas querem fazer tudo o que quer, mostrar para todo mundo que tem Deus, mas faz o que quer. Não entendo. Deus não é assim, bagunçado. Ele exige respeito, ele exige que você venha obedecer. Se não obedecer, se não entregar a vida para ele, não vai ter salvação, não vai ter bênção na vida, não vai. Aí lá no 4, Isaías 66, versículo 4, diz assim: também eu terei prazer em maltratá-los e farei cair sobre eles os males que temem. Então imagina, gente, tudo aquilo que você tem medo na sua vida, de doenças, de coisas ruins, ele diz aqui, ó, também eu terei prazer em maltratá-los e farei cair sobre eles os males que eles temem, porque chamei sem que alguém me respondesse, falei sem que me escutassem, porque fizeram aquilo que reputo um mal e escolheram o que me desagradaram. Então você vê que tudo atrai a ira de Deus. As pessoas elas acumulam, e Deus ele é piedoso, gente. Deus ele é paciente, ele é piedoso, ele é justo. Ele jamais ele vai pegar, maltratar, apesar dele ter esse direito. Ele nos criou, ele tira a vida de quem quer. Ele poderia destruir o mundo, mas ele é tão bom, tão generoso, que ele vai dar essa chance pra gente se arrepender. Essas palavras que estão aqui na Bíblia é tipo uma trilha. Então ele deixou essa trilha pra gente seguir. Quem quiser ir, vai, que ele vai dar salvação de graça. Não precisa comprar, não precisa mentir pra ele, não. É só seguir. Então você vê aqui que ele vai ter prazer em maltratar aquelas pessoas que ele chama, a pessoa não vem. Aquela pessoa que faz tudo aquilo que faz, que repudia ele, ou seja, que faz, sabe, coisas ruins, que as pessoas fazem uma coisa tão ruim, que para Deus causa um mal para ele, tão grande assim. A pessoa chega ao limite do pecado, né? E aí ele fala assim que ele vai ter prazer em maltratar aquela pessoa, e ele vai
fazer cair o mal que a pessoa teme. Se você for ler essa palavra dentro de uma igreja, as pessoas não aceitam. Se você for ler essa palavra dentro da igreja católica, o padre não vai aceitar. Se você for ler essa palavra para qualquer pessoa na rua, a pessoa não vai aceitar. Nem no centro de macumba eles vão aceitar isso aqui. Porque até no centro de macumba eles imaginam um Deus bobo. Então o mundo acha que Deus é bobo. Entendeu? Jamais vão passar pela cabeça das pessoas que Deus, essa palavra aqui, também eu terei prazer em maltratá-los e farei cair sobre eles um mal que eles temem. Jamais as pessoas querem ouvir isso aqui de Deus, porque para elas Deus não faz isso. Então, eu entrego essa palavra em tuas mãos, que você venha compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso blog, a sua igreja. Amém.